Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma aula da Carta de Paulo à Igreja de Filipenses e hoje nós estaremos estudando o capítulo 1, versículos de 3 a 11. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias para darmos início à nossa reflexão dessa manhã. Ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça de Cristo, da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Deus possa abençoar a palavra lida nesse momento. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida. Fala aos nossos corações, ó Deus. Me usa para que eu possa estar levando o entendimento necessário, a palavra necessária aos teus servos no tempo em que eles se dispuserem a ouvir esta palavra. Que o Senhor possa estar nos usando e que o Senhor possa estar nos abençoando, para que seja uma palavra que não fique apenas no plano do nosso entendimento, mas que ela venha a refletir em nossa vida, a fazer mudança no nosso comportamento e que possamos seguir cada dia mais, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele está preso, como os irmãos sabem, quando ele escreve ali a carta aos Filipenses, mas Paulo, ele deixa claro, quando ele escreve essas cartas, ele escreveu durante esse período da sua prisão a carta de Filipenses, a carta de Colossenses, a carta aos Efésios e a carta a Filemão. 4 cartas que Paulo escreve ali daquela prisão. E com isso, Paulo, ele nos mostra o seguinte, que ele está aprisionado, mas a palavra de Deus, ela não está aprisionada. A palavra de Deus não está algemada. A sua agenda é dada por Deus. A agenda de Paulo, ela é dada por Deus. E é muito interessante que quando Paulo escreve nessa carta, nós falamos isso na introdução dela, mas nas outras cartas que Paulo escreve, ele vai dizer, Paulo, prisioneiro do Senhor. Paulo não se via como prisioneiro de Roma, ele se identificava como prisioneiro do Senhor. E isto mostra que Paulo tinha plena convicção em sua vida de que aquilo que lhe acontecia era porque Deus permitiu que acontecesse, era porque Deus queria que acontecesse. E Paulo, ele nos mostra uma forma muito útil de estarmos fazendo as coisas para o reino, realizando a obra do reino, independente das circunstâncias. Independente, nós podemos ter uma agenda e querer realizar determinada coisa, mas Deus tem lá a sua forma de realizar. E a vida de Paulo mostra que, independente daquilo que era o seu querer, Paulo realizava aquilo que Deus queria. Por isso que Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque independente da circunstância que eu esteja vivendo, eu sei que Deus está no controle. É Ele quem traça o meu caminho. Independente das circunstâncias, Paulo segue a sua agenda. Ele preso, tem limitação geográfica, mas a palavra de Deus tem livre curso, porque ele manda as cartas para aquelas igrejas e hoje, tanto tempo depois, não é
tão longe ali dos remetentes da carta. Nós temos acesso a ela e podemos estudá-la. Glória a Deus. Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos, mas isso não impede Paulo de estar orando pelos irmãos. E aí, isso vem tão a calhar nesses dias que temos vivido, em que estamos impedidos de ter a comunhão com os nossos irmãos. Você tem se lembrado de orar pelos irmãos? Você tem lembrado de pegar o telefone, ligar para conversar com aqueles irmãos? Com os irmãos que estão enfermos, com os irmãos que estão enlutados, com os irmãos que são sozinhos, os mais idosos. Vamos pegar o nosso telefone, vamos mandar uma mensagem de WhatsApp, vamos conversar, irmãos, com essas pessoas, porque nós podemos estar limitados no nosso caminhar, nas coisas que podemos fazer, mas a palavra de Deus, a comunhão, ela não pode ser impedida. Paulo orava por aqueles irmãos. Introduzindo o estudo de hoje, nós vamos ver aqui no versículo 3, que Paulo vai dizer: eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós. Não é? É interessante porque é uma recordação cheia de gratidão. Paulo diz: olha, toda vez que eu lembro de vocês, toda vez que me vem à mente algo, não é, que aconteceu, ou que eu lembro de vocês, ou que alguém chega e fala alguma coisa de vocês, eu dou graças a Deus. Ele tinha uma recordação assim muito afetiva daqueles irmãos. E é muito interessante porque muitas das vezes nós somos abatidos por lembranças não tão boas. Mas Paulo, você pode pensar assim, Paulo diz que tinha uma boa lembrança deles porque tudo foi bom quando Paulo estava ali. Não. Se você recorda a nossa primeira e nossa segunda aula, nós batemos bastante no ponto de que quando Paulo esteve em Filipos não foi nada legal. Não é? Paulo entrou ali naquela cidade, ele teve que se relacionar com as mulheres que estavam do lado de fora da cidade, junto ao rio, e ali tudo bem, Paulo encontrou Lídia, mas aí porque Paulo expulsa o demônio da escrava, lembra? Paulo é açoitado, Paulo é jogado no fundo do cárcere, Paulo passa por situações ali, não é, complicadas, e logo depois Paulo tem que ir embora da cidade. Então a gente ficaria pensando, poxa, primeiro, não foi tanto tempo assim que Paulo teve para lidar com aqueles irmãos. E segundo, o pouco período que Paulo teve com eles foi bem tumultuado. Mas Paulo é como se... Eu não vou dizer que Paulo esquecesse os momentos difíceis, não. Aqueles momentos difíceis, agregado de tudo aquilo que veio depois, ou mesmo durante aquele tempo, nós vamos ver que fazia o coração de Paulo se alegrar. Na expressão dou graças, o tempo do verbo grego indica que Paulo agradecia continuamente a Deus pelos cristãos filipenses. Não é tanto que ele dou graças ao meu Deus. Sempre que o Senhor os trazia à sua mente, o apóstolo dava graças por todas as vezes que se lembrava deles. Já no versículo 2, Paulo vai dizer, no versículo 2 não, no versículo 4, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. É muito interessante, irmãos, porque Paulo vai dizer... eu dou graças a Deus toda vez que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas. Quando Paulo diz fazendo sempre com alegria súplicas, Paulo não está sendo aqui, ele não está usando uma figura de linguagem. Paulo realmente, ele intercedia constantemente por aqueles irmãos. A Bíblia, ela é bem clara quando ela diz que aqueles irmãos, lá na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que aqueles irmãos, eles eram bem... A situação daqueles irmãos eles eram bem pobres. E outra coisa, eles eram perseguidos naquela cidade. Então, Paulo, ele tinha esse cuidado de estar orando constantemente por aqueles irmãos. Ele vai dizer, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. Toda vez que Paulo orava, Paulo se recordava daqueles irmãos, Paulo orava por aqueles irmãos e Paulo intercedia por aqueles irmãos. E a gente vê que a alegria, quando Paulo fala aqui, fazendo sempre com alegria,
Na semana passada nós falamos que a carta aos Filipenses ela é tida como a carta da alegria. E aqui a gente pode ver o seguinte, que a alegria ela é um tema que se destaca em Filipenses. Marcava as orações de Paulo pelos cristãos em Filipos, mesmo quando ele intercedia pelas necessidades dele. Quando Paulo orava pedindo a Deus que sustentasse aqueles irmãos ali materialmente, quando Paulo orava pedindo a Deus, né, que cuidasse ali daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, Paulo o fazia com alegria. Ele não fazia com choro, não fazia com lágrimas. Paulo fazia com alegria. Esta é a primeira das 5 vezes em que a palavra grega para alegria é usada na carta. Nós vamos vê-la no verso 25. Não é? Novamente, Paulo vai dizer... e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo de fé, né? Que seria como alegria e alegria na fé, progresso e alegria da fé. Nós vemos também no capítulo 2, versículo 2, Paulo vai dizer: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. No capítulo 2 ainda, versículo 29, Paulo vai dizer: recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como este. Depois nós vamos ver Paulo falando a palavra alegria, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Mas Paulo também vai empregar o termo grego para regozijo 9 vezes na epístola. E 2 vezes, não é? 2 vezes no... Ao todo, 9 vezes, irmãos. Eu depois deixo a relação aqui dos textos bíblicos para a gente poder avançar no nosso estudo. Se os irmãos quiserem anotar, ele vai falar no capítulo 1, versículo 18, no capítulo 2, versículo 17, 2 vezes ele fala. Depois, no capítulo 18, no versículo 18, 2 vezes. No versículo 28, também ele fala. E no capítulo 3, versículo 1. E no capítulo 4, 2 vezes, Paulo vai falar também ali, usar o termo grego para regozijo. É interessante, eu anotei de um estudo que eu ouvi do pastor Hernandes. O pastor Hernandes, ele destacou aqui 10 razões pelas quais um crente deve ser alegre. E no capítulo 1, versículo 4, ele fala que um cristão deve ser alegre por levar alguém ao trono da graça de Deus. Então ele vai dizer, fazendo sempre com alegria súplica por todas vós em minhas orações. Então sempre que você estiver orando por alguém, você é um momento, não é, de alegria para o crente. Levar alguém ao trono da graça de Deus é um momento de alegria para o crente. O segundo está lá no versículo 18, que outro motivo de alegria para o crente. Aqui ele diz que é ver Jesus sendo proclamado, também é um motivo de alegria. E aqui vai, todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Esse também é um motivo de alegria. Versículo 25, a alegria da fé, outro motivo pelo qual um cristão ele deve se alegrar. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com vós para o vosso progresso e gozo da fé. Outro motivo de alegria para o crente está lá no capítulo 2, versículo 2, e diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É ver os cristãos unidos, a união também é um motivo de alegria para o crente. Outro motivo de alegria para o crente, a alegria do sofrimento por Cristo, está lá no capítulo 2, versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo.
Outro motivo, o sexto motivo, capítulo 2, versículo 28. Alegria no encontro com as pessoas amadas. Por isso, tanto mais me apressa em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Outro motivo de alegria, versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este. Então, a alegria da hospitalidade cristã, né? Paulo está dizendo, recebei-o com alegria. Capítulo 3, versículo 1, é o oitavo, a alegria de estar em Cristo. E ele diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós, outros, que eu escreva as mesmas coisas. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Né? A alegria de ganhar almas para Cristo. Paulo está dizendo aqui que aqueles irmãos, eles eram amados e muito saudosos. Minha alegria e coroa. Né? É lindo esse versículo. Capítulo 4, versículo 10, Paulo vai dizer, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. A alegria quando recebe o benefício de alguém na hora que necessita. Então, todos esses são motivos pelos quais nós devemos, como cristãos, nos alegrar também. No versículo 5, Paulo vai falar justo sobre essa cooperação, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo está aqui, ele começa dando graças, não é? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. O que Paulo recorda deles? Ele recorda a conversão de Lídia, ele recorda ali a situação com a escrava, ele recorda a conversão do carcereiro. Então, ele tem recordações e ele se sente alegre por ter essas recordações. E ele diz que ele sempre faz com alegria súplica por todos aqueles irmãos, em todas as orações dele. E ele vai completar pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia, porque desde o momento em que Paulo chegou ali naquela cidade, a Bíblia diz que quando Paulo prega, que Lídia se converte, que Lídia, o Espírito Santo toca o coração de Lídia, ela constrange Paulo e Silas a irem para a casa dela. E ali eles são hospedados na casa de Lídia e mantidos ali por ela. Então, desde o início da formação ali dos primeiros membros naquela igreja, essa parceria missionária já começa a ocorrer, né? Dessa cooperação no Evangelho. Paulo está dizendo aqui a participação deles na obra missionária que Paulo realiza. É aquela velha situação, eu não posso, a minha situação não me permite ir para o campo, mas eu posso ajudar por meio do sustento missionário. Então, aqui é uma coisa, isso hoje em dia nós temos tanto, irmãos, e até abrindo um parênteses, vou falar aqui da questão de estarmos ajudando, não é, com a Junta de Missões Nacionais, sustentando o missionário através do PAN, sustentando ali a Junta de Missões Mundiais também. São formas, com uma contribuição de R$50 por mês, a gente pode participar da obra missionária, a gente pode ajudar um missionário no campo. Isso é uma forma de estar participando, de estar cooperando com o trabalho. Então, Paulo, ele vai mencionar aqui, não é, que aquela igreja ajudava ele desde o primeiro dia. E ele vai continuar no versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia da vinda de Cristo, não é? Paulo está aqui dizendo para aqueles irmãos que a boa obra que Deus iniciou, Paulo tem certeza de que, independente da circunstância, independente dele ter sido tirado abruptamente ali do convívio, não é? Ele iniciou um trabalho e aí ele foi solicitado a Paulo que ele se retirasse daquela região. Em algum momento do passado, Paulo se convenceu de que Deus completaria sua boa obra entre os filipenses. E isso, irmãos, nós temos que ter como certo, porque a obra é de Deus. E se Deus tem o controle de todas as coisas, então, se ele retirou, não é, Paulo ali daquele lugar, Paulo podia ter por certo de que Deus iria continuar, de que Deus tinha um plano e que ele iria continuar o trabalho ali com aqueles irmãos.
A sua confiança permaneceu inabalável, o que se verifica na declaração, tendo por certo, quanto à expressão em vós, uma vez que vós é um pronome plural, a boa obra que Deus estava realizando acontecia entre os cristãos e não em algum cristão isolado. Isso também é lindo, porque era um trabalho de toda a igreja. Todos eles cooperavam, todos eles trabalhavam e labutavam ali nesse sentido. E isso é lindo. E ele continua, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos são participantes da graça comigo. A palavra justo expressa um sentido de retidão moral, de acordo com a lei de Deus, e muitas vezes é traduzido dessa forma em todo o Novo Testamento. Nesse contexto, indica que os pensamentos de Paulo com relação aos filipenses estavam perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Na sentença, porque vos retenho em meu coração, o termo coração se refere à parte mais profunda de uma pessoa. A sede dos pensamentos e das reflexões. Logo, podemos concluir que Paulo nutria extrema consideração pelos filipenses, principalmente porque eles haviam participado da graça dele, tanto nas prisões quanto na sua defesa e confirmação do Evangelho. Uma vez que defesa implica discurso, podemos estar certos de que Paulo não ficou em silêncio enquanto permanecia na prisão, mas falou com ousadia sobre Jesus Cristo. É possível que o apóstolo também estivesse mostrando que testificaria acerca de Cristo em seus processos judiciais, afinal ele estava ali ainda em cativeiro em Roma. E vamos continuar aqui o versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E aí Paulo continua falando, e também faço esta oração. Então a gente vê que primeiro, os versículos de 1 a 8, Paulo vai aqui relacionando todos os motivos de ação de graça que ele tinha com os filipenses. E agora, a partir do versículo 9, nós vamos ver a oração que Paulo faz por aqueles irmãos. E Paulo começa dizendo, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Isso é muito interessante, irmãos, porque Paulo, ele teria vários motivos pelos quais orar por aqueles irmãos. Afinal, aquela era uma igreja pobre, aquela era uma igreja de irmãos que eram perseguidos. Mas quando Paulo vai orar por aqueles irmãos, Paulo pede que o amor deles aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Né? Paulo está pedindo, olha, que Deus abra a mente de vocês, o coração de vocês, não é? E vos dê pleno conhecimento, total percepção daquilo que está sendo acontecido. Percepção é uma coisa que muitas das vezes não é nem muito legal a gente ter, não é? Porque quando você percebe algumas coisas, a gente acaba por se entristecer. Mas Paulo está dizendo, olha, que vocês tenham total percepção da obra de Deus, que vocês tenham pleno conhecimento e que o amor de vocês aumente cada dia mais. Deus me é testemunha. Né? Paulo está aqui, quando ele começa aqui o versículo 8, essa oração, ele vai dizer, olha, pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de vocês. Então, Paulo coloca aqui que Deus, ele é testemunha, como se ele tivesse feito um juramento em um tribunal da justiça. Paulo expressou a seriedade e a verdade do que estava para dizer, das saudades das saudades que de todos vós tem. Paulo está fazendo dizendo, olha, Deus é testemunha de que eu, de fato, tenho muita saudade de vocês. Ele ansiava pelo bem espiritual daqueles irmãos. E quando Paulo começa aqui essa oração, ele apresenta o conteúdo da oração de Paulo pelos filipenses, desejando que o fervoroso amor daqueles irmãos, a caridade daqueles irmãos, continuasse acesa.
Paulo pede que aquela chama que fez com que eles contribuíssem desde o início da obra missionária dele ali na cidade de Filipenses e até esse momento, porque Paulo escreve a carta justo para agradecer a oferta que a igreja mandou. A igreja sustentou Paulo 2 vezes na cidade de Tessalônica, a igreja sustentou Paulo ali em Coríntios e agora a igreja está mandando mais uma oferta para Paulo ali em Roma. Então, Paulo está dizendo que o amor de Deus, essa brasa, né, que alimenta o amor desses irmãos pela obra missionária, que ela seja revigorada e que aqueles irmãos sejam plenos, né, de conhecimento, de toda percepção. No versículo 10, Paulo vai dizer, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Para que aproveis. O verbo aprovar é usado na literatura antiga em referência ao teste de ouro que determina a sua pureza e ao experimento com bois que avalia se eles são úteis para a tarefa prestes a ser feita. A proposta do versículo anterior de aumentar o amor controlado pela ciência tem por objetivo a capacidade de avaliar pessoas e situações de modo correto. O termo sincero, cujo significado literal é julgados pela luz do sol, não significa esforçar-se com honestidade. Em vez disso, quer dizer puro, sem mistura e livres de falsidade. Não é? O pastor Hernandes, ele estava explicando, né, que a palavra sincera, ele vem justo disso, né? Quando diz aqui que é julgado pela luz do sol, colocava, né, o objeto para se avaliar se a louça, ela tinha sido, às vezes, uma louça, ela era vendida como sendo preciosa, né, como sendo uma coisa rara, mas ela tinha sido trincada. Então, eles cobriam aquela louça com cera, mas ficava praticamente, a olho nu, ficava imperceptível. Então, o teste era feito colocando aquele objeto em direção ao sol. E aí você via se aquele objeto era sem cera. E daí vem a palavra sincera. Então, é uma coisa que a luz do sol, ele passa, né, na prova, ele passa pela prova de sinceridade. Então, Paulo está falando, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis diante de Cristo. Né? Nesse sentido, Cristo morreu para que com seu sangue purificar a igreja de toda mácula. E o versículo 11, ele diz, cheios do fruto da justiça, qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Entendemos melhor a expressão frutos da justiça como frutos resultantes da nossa justificação, ou frutos caracterizados pela conduta moralmente correta. O termo justiça descreve a fonte ou a natureza dos frutos, o comportamento. Crescer em amor e buscar uma vida sábia e pura que transborde justiça, resultem em glória e louvor a Deus. Assim, a cada dia aumentamos nossa capacidade de agradar ao Senhor e glorificá-lo para sempre. Aí está, então, irmãos, o nosso estudo de hoje, não é? Quando Paulo está aqui fazendo a sua oração, dando as ações de graças e súplicas em favor dos filipenses e orando para aqueles irmãos, não pelos pedidos mais iminentes na vida daqueles irmãos, que seria a sua necessidade financeira e o problema da perseguição. Isso é tão interessante, irmãos, porque hoje em dia, em nossas igrejas, a gente fica tão preocupado com as perseguições. Né? Eu vejo as pessoas assim, transmitindo através do WhatsApp tanta coisa, porque vão aprovar isso, vão aprovar aquilo, porque a lei tal, a lei não sei o quê. Irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle. E aí vamos orar com relação a isso. Observe que Paulo, ele não precisa orar pela situação financeira daqueles irmãos, porque Deus sabia a necessidade daqueles irmãos e Deus supria, e eles ainda sustentavam Paulo.
Paulo não precisava orar pela perseguição que aqueles irmãos sofriam, porque Deus também sabia e Deus já cuidava daquilo. É como Jesus quando diz ali, porque andais ansiosos com a vossa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir, não é a vossa vida mais do que um alimento? E o vosso corpo mais do que um vestido? O que o texto está querendo dizer? Olha, você não precisa pedir essas coisas, porque essas coisas Deus supre, Deus dá. E aí, Jesus vai dizer, olha para os lírios do campo, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Eu vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como um lírio do campo. Se Deus assim cuida do passarinho que hoje existe, estou até confundindo o texto, se Deus assim cuida do trigo que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, Ele não vai cuidar muito mais de você? Então você não precisa ficar perguntando, pedindo a Deus, orando e intercedendo por outros irmãos com relação a isso. Nós precisamos sim orar pela obra. Paulo sabia que Deus completaria a obra que ele havia iniciado, mas Paulo orava por aqueles irmãos. Neste sentido, Paulo orava para que o amor deles fosse tão grande e sincero que pudesse ali, ser inculpável diante de um teste. Paulo orava para que aqueles irmãos pudessem receber pleno conhecimento e toda percepção, para que eles pudessem perceber aquilo que era real e necessário. Esse era o tipo de oração. Lá nas cartas aos Colossenses, aos Efésios, Paulo também vai pedir por aqueles irmãos para o pleno conhecimento da glória de Deus. Então, esse é o tipo de oração que, enquanto igreja, nós devemos fazer um pelos outros, nós devemos fazer pela nossa igreja. E muitas das vezes nós ficamos parados nas necessidades mais proeminentes, como se Deus não cuidasse. Ele é o dono de todo o ouro, Ele é o dono de toda a prata. Nós podemos fazer esse tipo de oração, mas Paulo, a maior lição que esse texto aqui nos traz realmente é daquilo que o foco, que deve ser direcionado à nossa oração. Orar por aquilo que é realmente urgente, que é o amor uns pelos outros, o conhecimento, toda a percepção, para que nós possamos ser aprovados, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para que nós possamos ser cheios do fruto da justiça, o qual é mediante a Cristo para a glória e o louvor de Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar nos abençoando e que Ele continue a falar aos nossos corações. Amém.